vale a pena a gente se perguntar e pensar sobre o que acontece na Venezuela. E nos perguntarmos sobre se há muita violência mesmo, como a mídia aqui no Brasil e no mundo propaga. Na Venezuela, nas ruas de Caracas, continuam os tumultos. Horas depois do presidente Nicolás Maduro avisar que vai enviar o exército para as ruas, as forças de segurança, a pedido do próprio presidente, tentaram dispersar os manifestantes, que reagiram atirando coquetéis Molotov. Do outro lado da barricada, a polícia respondia com gás lacrimogéneo. Conflitos que acontecem no dia em que Maduro pediu aos Estados Unidos que discutam a paz com a UNASUR, União das Nações Sul-Americanas. Em Valência, decorreu uma marcha pacífica em solidariedade para com o bairro de Isabélica, dominado pela oposição, onde 2 pessoas morreram na passada quarta-feira. Este sábado, o presidente venezuelano participou numa cerimónia onde se reuniram milhares de civis e militares. A Venezuela está mergulhada numa onda de protestos contra o chefe de Estado desde 12 de fevereiro. Até agora, segundo fontes oficiais, morreram 28 pessoas. Olha, na verdade, o que há na Venezuela é um confronto, uma polarização de forças. O governo é ocupado por um regime totalmente democrático de interesse nacional, de interesse popular na Venezuela. E quem comanda esse regime é um presidente eleito constitucionalmente pelo povo venezuelano. E quem segura a constituição daquele país são as Forças Armadas comprometidas patrioticamente com a Venezuela, com a democracia, com a justiça social, e não a serviço do imperialismo, não a serviço de uma elite burguesa dilapidadora do patrimônio público. As Forças Armadas da Venezuela têm compromisso democrático e soberano com a Venezuela. E também o Judiciário. O Judiciário lá, diferentemente do daqui do Brasil, é comprometido com o país, com a justiça social e com a soberania, com a democracia da Venezuela. Então, o polo está muito fortalecido em favor do povo. O polo venezuelano, democrático, da Revolução Bolivariana, é muito forte. O que destoa um pouco é o Congresso Nacional, que foi ocupado pela oposição, que manipulou as eleições, elegendo deputados que têm muito mais tendência, ou total descendência, na sua grande maioria, tendência para os golpistas, para os direitistas, para os verdadeiros servidores do imperialismo internacional, os servidores de Trump, os servidores dos Estados Unidos, que não tem o menor compromisso com o povo, o menor compromisso com a democracia. Então é aí que se dá o confronto. Essa oposição ao chavismo, à Revolução Bolivariana, ao povo, à soberania da Venezuela, é completamente apátrida, bandida, criminosa, que é apoiada aqui pela Globo no Brasil, que é apoiada por esse governo, desgoverno no Brasil, que faz uma propaganda contra a Venezuela. Mas é aí que se dá a violência. As Forças Armadas estão a serviço do povo e ela enfrenta os opositores. E os opositores são, eles sim, extremamente violentos, mentirosos, manipuladores, geradores de notícias falsas. Então aí se dá essa polarização. Essa é a aparente violência que temos na Venezuela. Mas agora as coisas tendem a se encaminhar, porque o regime comandado pelo presidente Nicolás Maduro venceu e elegeu os constituintes para construírem, para organizarem e escreverem uma nova Constituição que dê mais poderes ao povo, à participação popular. Para concluir, é bom que se afirme que Hugo Chávez, diferentemente de Lula e de Dilma, que foram fracos nesse aspecto, ele procurou formar os quadros dirigentes da Revolução Bolivariana na Bolívia. Ele procurou formar o povo, procurou elevar a consciência cidadã e política do povo venezuelano, de forma que esse povo
segura a Venezuela, segura a soberania nacional contra os apetites vorazes, criminosos dos Estados Unidos que querem roubar o petróleo de lá. Hugo Chávez criou uma política de uso dos lucros do petróleo a favor dos benefícios sociais, da justiça social, da educação, da saúde, da produção, do desenvolvimento dos salários dos trabalhadores venezuelanos. É aí que está a briga. E nós temos que entender isso, porque esse fenômeno que acontece na Venezuela ajuda a entender o que acontece no Brasil e na América Latina. No Brasil, aparentemente, não temos violência. Temos muita violência, inclusive praticada pela elite dominante que sustenta o golpe com Michel Temer. A violência do desemprego, a violência contra os direitos sociais, a violência contra a aposentadoria digna e honesta, justa, a violência nas ruas, a violência em toda parte, que é alimentado por essa elite dominante e golpista no Brasil. Aqui tem violência sim, mas nós não temos ainda um polo forte que defenda os interesses nacionais como ocorre na Venezuela. Nós temos que construir esse polo com unidade nacional, com a unidade da classe operária, com a unidade dos movimentos sociais, com a unidade de todo o povo. Aí nós criaremos um polo para enfrentar essa violência que dissemina no Brasil, diferentemente do que acontece na Venezuela, que o governo defende o seu povo. Abraços e saudações críticas à violência no Brasil e abraços fraternos de solidariedade ao povo venezuelano que enfrentou os Estados Unidos e venceu.